Dando prosseguimento ao nosso estudo do livro Opinião Espírita, hoje no capítulo 3, Traço Espírita, André Luiz nos trará esta reflexão. E ele se baseia no item 7 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Espírito Lázaro nos diz sobre o dever. E ele diz assim: o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais íntimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Ele decorre todo um item e lá no último parágrafo ele conclui: o dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. E ele fala isso numa mensagem de Paris de 1831. Vamos ver então como esse espírito de luz, André Luiz, nos traz esta reflexão. Traço espírita. O companheiro, contado na estatística da nova revelação, não pode viver de modo diferente dos outros. No entanto, é convidado pela consciência a imprimir o traço de sua convicção espírita em cada atitude. Trabalha, não ao jeito de peão consciente enrolado ao cordel da ambição desregrada, aniquilando-se sem qualquer proveito. Age construindo. Ganha, não para reter o dinheiro ou os recursos da vida na geladeira da usura. Possui auxiliando. Estuda, não para converter a personalidade num cabide de condecorações acadêmicas sem valor para a humanidade. Aprende servindo. Prega, não para premiar-se em torneios de oratória e eloquência, transfigurando a tribuna em altar de suposto endeusamento. Fala edificando. Administra, não para ostentar-se nas galerias do poder, sem aderir à responsabilidade que lhe pesa nos ombros. Dirige obedecendo. Instrui, não para transformar os aprendizes em cordeiros destinados à tosquia constante, na garantia de propinas sociais e econômicas. Ensina exemplificando. Redige, não para exibir a pompa do dicionário ao render homenagens às extravagâncias de escritores que fazem da literatura complicado pedestal para incenso a si mesmos. Escreve enobrecendo. Cultiva a fé, não com o intento pretensioso de escalar o céu teológico pelo êxtase inoperante, na falta de ideia de que Deus se compara a tirano amoroso, feito de caprichos e privilégios. Crê realizando. O espírita vive como vivem os outros, mas em todas as manifestações da existência é chamado a servir aos outros, através da atitude. E assim nós observamos que André Luiz, ao fazer a reflexão do que Lázaro coloca, lá nesse item, falando sobre o dever, onde Lázaro coloca, mostrando que nós temos que refletir sobre as virtudes de Deus, que nós temos que entender, que nós temos que buscar a perfeição, embora somos nós todos imperfeitos. André Luiz então nos coloca que nós
nos coloca que nós, como espírita, nós vivemos como vivem as outras pessoas. Porém, nós temos que observar que as manifestações dessa nossa existência, nós temos que entender que somos chamados a servir aos outros. E a servir aos outros não é simplesmente através de palavras, mas através de nossas atitudes. Então nós podemos e devemos realmente, entendendo essa nossa compreensão, tendo essa nossa compreensão de que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, que nós realmente temos que saber seguir o Mestre, mas seguir o Mestre através dos nossos exemplos. Então, desta forma, a gente encerra mais uma informação, mais um momento de crescimento para que nós possamos refletir como está a nossa vida, como é que nós estamos caminhando, como é que nós estamos aproveitando desta nossa atual encarnação. Nós estamos tendo oportunidades de crescimento, oportunidades de nesta atual encarnação crescer muito com esse instrumento maravilhoso que a doutrina espírita nos traz, que é através da verdade. O conhecer a verdade liberta, é através de não só conhecer, mas também de atuar, de agir diante dos nossos ensinamentos, diante daquilo que a gente vai aprendendo como verdade. Que a paz de Deus esteja presente em nossos corações.